Olá meninas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Já estava com saudade de falar com vocês, de trazer uma palavra para o seu coração. Estou aqui para falar algo de Deus para você. E o desejo do meu coração é que essa palavra seja de edificação, seja de bênção para a sua vida. E hoje eu quero falar com vocês sobre tempestades. Sim, tempestades. A palavra do Senhor nos fala sobre alguns tipos de tempestades. E tempestades aqui eu quero falar para vocês como se fossem problemas, dificuldades que você enfrenta na sua vida. Então vamos lá. Eu quero falar sobre a primeira tempestade. A palavra do Senhor nos conta que os seus discípulos, Jesus e seus discípulos estavam num barco e sobreveio uma grande tempestade. E Jesus estava na proa do barco dormindo. E os discípulos ali se desesperaram, ficaram, meu Deus, e agora o que vai ser de nós? E olha que eles eram homens experimentados no mar, porque alguns dos discípulos eram pescadores, e pescadores estão acostumados, habituados a enfrentar tempestades no mar, não é verdade? Mesmo assim, eles ficaram com medo, ficaram em desespero. E em determinado momento, eles vão até Jesus, acorda Jesus e disse, mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, vai lá, mestre, por favor, nos ajude. Você não está percebendo que nós vamos morrer, que nós vamos, vai acontecer alguma coisa. E essa palavra é para mim e para você o mais importante. Mesmo que passamos pela tempestade, mesmo que a tempestade sobreveia na nossa vida, o importante é ter Jesus no barco. Jesus está no seu barco. Jesus está na sua vida? Jesus tem passado essa tempestade com você? Ah, pastor, eu não sei, porque às vezes a sensação que eu tenho é que realmente Jesus está dormindo. Ele não está enxergando o que eu tenho passado. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus como homem, ele dormia. Jesus como Deus, Jesus ressuscitado, ele não dorme. Se ele está contigo, e eu tenho certeza que ele está porque ele não abandona, você já é mais do que vitorioso. Então não pense você que você está sozinho no meio da tempestade, que as coisas vão acontecer e ninguém está vendo o que está acontecendo, ou que Deus está dormindo e você não sabe o que fazer porque você não tem orientação dele. Não pense isso. Jesus está com você, e se Jesus está no barco, vai terminar tudo bem. Há tempestades que são para provar nossa fé. Nós temos que falar para o Senhor, Senhor, eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio na tua palavra, eu creio no que a tua palavra diz e eu tenho certeza, eu tenho a plena convicção de que se o Senhor está comigo, eu sei que está, vai tudo bem. A vitória vai chegar, a bênção vai chegar. Por mais que eu esteja na tempestade, eu sei que o Senhor vai se levantar e vai determinar a vitória na minha vida. Quando Jesus se levanta, acontece algo. Ele não fala assim, simplesmente assim, tempestade, pare. Não. Ele fala algo que nos chama a atenção. Ele diz, a palavra do Senhor diz que ele repreende a tempestade, repreende o vento e tudo se acalma. Quando a palavra do Senhor nos diz que ele repreende, significa que ali era algo espiritual, porque se fosse natural é somente uma palavra dele diferente, ele ia ter falado acalma, calma ou para, mas não, diz que ele repreende. E às vezes você está passando por uma luta espiritual. Talvez o que você está passando, tudo que tem se levantado na sua vida não é natural. Talvez não é algo que simplesmente seja atmosférico, seja algo natural, algo que você está vendo, qual o problema, o que está acontecendo. Às vezes você não entende o que está acontecendo. Às vezes você está num dia muito bom, com sol, e aí de repente fecha tudo, escurece e começa uma tempestade na sua vida. Isso eu quero dizer em relação aos problemas. Mas deixa eu te falar uma coisa, seja de ordem natural ou de ordem espiritual, o nosso Deus está aqui para repreender todo o mal e te dar vitória. Ele repreende, ele tem ordem, ele tem palavra de ordem a seu respeito. E você tem que usar isso também.
Use a autoridade espiritual que Ele te deu e repreenda tudo isso que você está passando. Não fique só no desespero, não fique só, e agora o que, que vai acontecer? Não, repreenda para que você tenha a vitória. Deus te deu autoridade para isso. Outra tempestade que eu quero falar com vocês é sobre a tempestade que Jesus está, mais os seus discípulos, e Ele diz para os discípulos, olha, pega o barco, entra e vai ter comigo do outro lado. E os discípulos pegam, entram no barco e vão. Só que no meio do caminho também sobrevém uma tempestade. E eles ficam mais uma vez aterrorizados com tudo aquilo. E o pior ainda está para acontecer. No meio da tempestade, do vento, de desespero, do barco quase afundando, eles olham para o mar e de repente veem que está vindo alguém na direção deles. Mesmo conhecendo Jesus, mesmo estando com Jesus, mesmo participando com Jesus dos milagres que Ele fez, eles não reconhecem Jesus. Às vezes o medo nos cega. Às vezes o medo não deixa que nós vejamos que Jesus está conosco. Às vezes o medo toma conta dos nossos sentimentos, da nossa visão, da nossa audição, que não enxergamos Deus, não ouvimos a sua voz e às vezes trabalha no nosso psicológico, que nem reconhecemos Ele. Só que hoje eu quero repreender todo o medo da sua vida. Você vai ver Deus mesmo em meio à tempestade, você vai ouvir a voz de Deus e você vai reconhecer o seu Deus. Porque o Senhor está vindo em sua direção. Outra tempestade, Jesus estava no barco. Essa outra tempestade, Jesus não estava no barco, mas Jesus chegou na hora certa. Deixa eu te falar uma coisa, essa história que Jesus se atrasa, mentira, Ele não se atrasa, Ele não tarda. É mentira, Ele chega na hora certa e Ele tem vitória para te entregar. Era necessário aquilo acontecer. Jesus aparece andando sobre as águas, os discípulos deixam o medo tomar conta de si. Sabe o que eles pensam que era Jesus? Um fantasma. Talvez você está olhando para a tribulação que você está passando e está dando outros nomes de que não seja aquilo que tem que ser. Talvez você está enxergando de maneira diferente. Ou talvez você não esteja enxergando Deus do seu lado, vindo em sua direção. Jesus está vindo em sua direção para te dar vitória. Ele não te abandona, Ele não te deixa, Ele não desiste de você. Você tem que crer que Ele não vai te abandonar e que no momento certo Ele vai te entregar a vitória, a bênção. Ele vai tratar com você no seu caráter, nas suas debilidades, porque todos nós temos e precisamos ser tratados todos os dias por Ele. Mas isso só acontece quando nós deixamos Ele entrar, trabalhar. Dói muito, mas é necessário. Uma outra tempestade que eu quero falar para vocês é uma tempestade a qual não foi os discípulos, não foi Jesus, mas foi um profeta do Senhor que passou. Uma tempestade que às vezes nós passamos não só uma vez na nossa vida, mas muitas vezes nas nossas vidas. E essa tempestade é necessária. É necessário nós passarmos por essa tempestade. Essa tempestade é a tempestade que Jonas passou. Jonas ouve a voz de Deus, por ser um profeta, ele ouviu a voz do Senhor. Deus fala assim, vai para Nínive e prega. Jonas faz o quê? Vai para Tarsis se esconder. No meio do caminho ele pega um barco, ele entra, ele paga a sua passagem e no meio disso tudo sobrevém uma grande tempestade. E essa tempestade, ela é tão forte, ela é tão terrível, a ponto de todos aqueles que estavam no navio temerem a própria vida e começam a jogar as suas cargas, jogar os seus mantimentos, jogar tudo para o barco ficar mais leve e eles não perecerem. Só que em determinado tempo eles olham e falam assim, tem alguma coisa errada. Vamos lançar sorte, essa tempestade não está normal. Vamos ver o que está acontecendo, se alguém aqui tem culpa de alguma coisa. E eles tiram sorte, lançam sorte e sobrecai sobre Jonas. E eles chegam e perguntam para Jonas, o que você fez? Por que você está fugindo? Jonas conta toda a história, fala, e agora, o que nós vamos fazer? Aí Jonas diz assim, me jogue no mar.
porque a fúria do mar, a tempestade vai acalmar quando vocês fizerem isso, para que vocês não morram também. Tem duas coisas para falar sobre essa passagem. Primeiro, talvez você tenha sido Jonas, tem saído da presença do Senhor, tem saído dos propósitos e dos planos que Ele traçou para você. Não traçou como algo que você seja obrigado, mas algo que Ele planejou com amor, com carinho, um cuidado, uma história linda para você ser instrumento de bênção na vida de pessoas. Talvez você tenha fugido disso, mas deixa eu te falar uma coisa, isso é perigoso. Sabe por quê? As pessoas que se encontraram com Jonas também participaram do preço do erro de Jonas, da escolha errada que ele fez. Talvez a sua família pode pagar o preço pela escolha que você está tomando hoje de sair da presença do Senhor. Talvez a sua família pode pagar o preço da decisão que você tomou de não fazer aquilo que o Senhor te chamou. Mas deixa eu te falar uma coisa, mesmo que seja uma tempestade, o Senhor sempre nos leva para o lugar onde Ele quer. E às vezes quando não queremos, quando não estamos aptos pelo nosso querer, pela nossa vontade de fazer aquilo que Ele preparou, que é bênção para as nossas vidas, porque na palavra dele diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de bem e não de mal, é de bênção. Tudo que Ele tem para você é bênção, é vitória. Ele não vai trazer sofrimento, angústia e tristeza para você de graça só porque Ele está com vontade de fazer isso, não. Às vezes somos nós que escolhemos isso. Lá no Antigo Testamento diz assim, que nós temos que escolher qual é o nosso caminho, a bênção ou a maldição. Se nós escolhermos a bênção, todas as bênçãos vão vir sobre nós. Mas se nós escolhermos a maldição, da mesma maneira a maldição nos acompanhará. O que você tem escolhido para a sua vida e mais que isso, para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que estão ao redor de você? Porque quando você escolhe a bênção é derramada sobre aqueles que estão ao seu redor, mas quando você escolhe a maldição também acontece. Sabe aquela pessoa que quando chega na sua vida, chega no seu trabalho, chega na sua casa, parece que tudo vai de mal a pior, parece que as coisas vêm junto com ela de ruim? Pois é. Mas sabe aquela pessoa também que quando chega a bênção? Lembra da arca? Quando chegou lá na casa, esqueci o nome agora, Obed-edom. Lembra? A bênção do Senhor significava a presença do Senhor. Então toda a família de Obed-edom foi abençoada. Deixa eu te falar uma coisa, você tem que carregar a bênção do Senhor e não a maldição. Você tem que fazer a sua escolha pensando na sua vida, pensando no plano do Senhor, mas pensando nos seus familiares e naqueles que estão ao seu redor, porque a bênção ou a maldição vai te acompanhar. Ai, pastora, que palavra difícil, dura. É dura, mas é Bíblia. É Bíblia, a palavra do Senhor. Lá em Deuteronômio diz, escolha hoje a bênção ou a maldição. Não é a pastora Aline que está dizendo isso. Então faça a escolha certa. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Se você escolher ir para Tarsis e não para Nínive, se você escolher sair do propósito do Senhor, se preciso for, o Senhor vai mandar uma tempestade. Sabe por quê? Tem tempestades que é para te colocar no centro da vontade do Senhor. Tem tempestades que são naturais. Tem tempestades que são espirituais e você tem que repreender. Tem tempestades que são naturais como problemas diários, problemas do dia a dia que você tem que enfrentar e vai vencer. Que o Senhor se levanta em seu favor. Tem tempestade que é espiritual, que você tem que repreender, porque você tem a autoridade do Senhor. Mas tem tempestades que é o próprio Deus que manda para te colocar lá no centro da vontade dele. Que é para te trazer de volta para o propósito. Talvez você esteja passando por uma tempestade dessa. Você fala, nossa, então tudo que eu estou passando é por isso, o Senhor fez tantas promessas, o Senhor falou comigo. Então deixa eu te falar uma coisa, escolha hoje ir para o centro da vontade. Escolha hoje fazer a vontade do Senhor. Não queira passar por essa tempestade, não queira ir para o ventre do grande peixe. Porque lá, Jonas clamou e se arrependeu e falou, foi preciso eu vir para a boca, para entranhas do peixe, mas eu quero fazer a tua vontade. Não espere você chegar no ventre do peixe
para querer fazer a vontade do Senhor. Dê um ponto final hoje na rebeldia de não estar no centro da vontade do Senhor e volte para o centro da vontade do Senhor. Volte para aquilo que Ele te chamou. Volte para a presença dEle. Volte a fazer aquilo que Ele deseja e que Ele colocou no seu coração, a vontade, o desejo, os sonhos. Porque Ele coloca nos nossos corações os sonhos dEle. Esses sonhos não são seus, são talentos, são sonhos que o Senhor colocou em você para que a obra dEle seja realizada. Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém? Jesus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e terça-feira que vem estaremos aqui de novo com a palavra de Deus para o seu coração. A paz do Senhor.